chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem com espírito imundo, saindo dos sepulcros, veio até ele. O homem vivia em sepulcros. Ninguém podia detê-lo, nem mesmo com uma corrente. Ele havia sido preso várias vezes com correntes e algemas, mas as quebrava e ninguém tinha força para dominá-lo. Todas as noites e dias, nos sepulcros e nas montanhas, ele gritava e se cortava com pedras afiadas. Quando viu Jesus de longe, correu e ajoelhou-se diante dele. Ele clamou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou. Qual é o teu nome? Respondeu ele. Meu nome é Legião, pois somos muitos. E implorava Jesus repetidamente que não os mandasse para fora da região. Aconteceu que uma grande manada de porcos pastava no monte, e os espíritos imundos o imploraram, dizendo: Manda-nos para os porcos, deixa-nos entrar neles. E Jesus assim lhes permitiu. Então, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de uns 2.000 lançou-se ao lago por um precipício e se afogaram na água. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram, relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Chegando a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Aqueles que viram o que acontecera ao homem possuído por demônios contaram o que havia ocorrido a ele e também aos porcos. Começaram a suplicar para que Jesus deixasse sua região. Quando ele estava entrando no barco, o homem antes possuído por demônios implorou para que pudesse estar com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para tua casa, para teu povo, e dize-lhes o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Então o homem foi embora e proclamou em Decápolis os grandes feitos de Jesus por ele, e todos ficaram maravilhados. Quando Jesus atravessou novamente para o outro lado, no barco, uma grande multidão se aglomerou ao seu redor, enquanto ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e caiu aos seus pés quando o viu. Ele implorava repetidamente, dizendo: Minha filhinha está à beira da morte. Te imploro que venhas e imponhas as tuas mãos sobre ela, e assim ficará bem e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela muito sofrera sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas nada lhe ajudava. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Pois ela dizia: Se eu tocar ao menos suas vestes, serei curada. Naquele instante,
se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu que seu corpo estava liberto do seu sofrimento. Imediatamente, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou em minhas vestes? Os seus discípulos lhe disseram: Vês esta multidão comprimindo-te e dizes: Quem me tocou? Mas Jesus olhou ao seu redor para ver quem havia feito isto. A mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, temeu e tremeu. Ela veio, prostrou-se diante de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ele falava, algumas pessoas vieram da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta. Por que ainda incomodas o mestre? Mas, quando Jesus ouviu o que eles diziam, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, apenas crê. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que estavam chorando e lamentando alto. Quando ele entrou na casa, disse-lhes: Por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram de Jesus, porém ele colocou todos para fora. Tomou o pai da criança, a mãe e os que estavam com ele, e foi onde a criança estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, a criança se levantou e andou, pois ela tinha 12 anos de idade. Logo foram tomados de grande espanto. Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, dizendo que dessem de comer algo à menina.